As etapas para calcular as forças de reação nas conexões são coletar os dados denunciados da figura, os cálculos preliminares de conversões, calcular as áreas, calcular as vazões, calcular as velocidades, encontrar as pressões, encontrar as vazões mássicas e, por último, aplicar os cálculos. Vamos então à primeira etapa, que seria coletar os dados denunciados da figura. Aqui diz que uma certa bifurcação, que está aqui, possui uma entrada com diâmetro interno de 125 centímetros. Aqui, ó, né? Então, como a tubulação aqui ela é contínua, né? Ela possui a geometria constante aqui, os dois diâmetros aqui serão 125 centímetros, tá? Então aqui ele até coloca entre parênteses seção 1 e 2, né? Seção 1 e seção 2, né? Que seria esta seção aqui, 125 centímetros. A pressão de entrada é 153 kgf por centímetro quadrado. Então, a pressão de entrada aqui é 153 kgf por centímetro quadrado. Conduzido a um fluido de densidade 945 kg por metro cúbico, então ele já deu a massa específica aqui do fluido, né? 945 kg por metro cúbico, a 325 metros cúbicos por segundo. Também deu a vazão de entrada. Ó. Então sabemos que a vazão aqui de entrada é 325 metros cúbicos por segundo. O ramo da bifurcação tem 105 centímetros de diâmetro interno, que seria aqui a seção 3, este ramo aqui, 105 centímetros de diâmetro interno, formando um ângulo de 45 graus com a tubulação horizontal, que é aqui, se a angulação aqui forma 45 graus, e uma diferença de altura de 1,5 metros. Aqui a altura da seção 1 e 2 para a seção 3, né, linha de referência, 1,50 metros. Considere uma perda de carga de 0,015 metros de coluna de fluido do ponto 1 para o ponto 2. Então, quando o fluido passar daqui para cá, já tem uma perda de carga de 0,015 metros de coluna de fluido, né? E do ponto 1 para o ponto 3, 0,48 metros de coluna de fluido. Então, quando for para cá, ó, né? Porque o que vai acontecer? Se o fluido está vindo aqui, ele vai se dividir em dois, né? Duas vazões, né? Então, aqui é uma perda de carga. A perda de carga aqui de 1 para 3 será de 0,48 metros. Ó. Então, de 1 para 2 nós vamos considerar 0,015 e de 1 para 3, 0,48 metros coluna de fluido. Expressando o peso do fluido, né? Então a força-peso aqui ela é praticamente significante, tá? Nesses casos. Vamos determinar as forças na parede da bifurcação, as forças nas paredes devido às velocidades, né? Também as forças nas paredes da bifurcação devido às pressões, depois somatório das forças em X, somatório das forças em Y, a força resultante exercida nas paredes da bifurcação e, por último, o ângulo de inclinação da força resultante em relação ao eixo X. O que o enunciado forneceu para a gente, isso aqui, né? Ainda podemos colocar aqui que a altura 2 aqui é 0, em referência à altura 1. A altura 3, nós vamos considerar que tem menos 1,5, né? Tem aqui abaixo um desnível de 1,5 metro. E serão essas informações que nós temos do enunciado, né? Então, a primeira etapa está vencida, né? Coletamos todos os dados do enunciado da figura. Bom, esses são os dados aqui que eu coletei do enunciado, né? Veja que no duto 1, que seria esse primeiro aqui, a gente tem lá diâmetro de 125 centímetros, a pressão de 1,53 kgf por centímetro quadrado, né? E a vazão aqui 1, né? Tentem sempre organizar desse formato aqui. Eu acho que facilita um pouco quando vocês forem coletar os dados, né? Sempre coletar as informações conforme o duto, né? Veja que tem algumas informações, por exemplo, que no duto 2 aqui, né? Eu não tenho, por exemplo, a pressão de número 2, a vazão aqui na saída, número 2, não tenho, né? Aqui eu tenho a perda de carga de 1 para 2. Lá no duto 3 também tenho informações que eu não tenho, como a pressão e a vazão, né? Então deixei organizado aqui as informações para mim poder captar depois nos cálculos seguintes. Então eu acho que é válido esse formato de coleta de dados, tá? Então a primeira parte que a gente vai fazer aqui, no caso a segunda, né, segunda etapa, são os cálculos preliminares e conversões. O que eu vou precisar de converter aqui, né? Eu costumo, né, eu gosto de aplicar sempre os cálculos no sistema internacional. Depois, né, se eu precisar
de alguma outra unidade específica, aí eu só converto do sistema internacional para unidade específica, mas eu prefiro a utilização do sistema internacional. Então aqui, como nós temos os diâmetros em centímetros, eu vou, a primeira coisa aqui, fazer as conversões dos diâmetros para metros, né? Então, para passar de centímetro para metro, basta dividir por 100, tá? Então, o diâmetro 1 vai ter 1,25 metros, que é igual ao diâmetro 2, os dois diâmetros são iguais, então não preciso nem calcular de novo, só repito, 1,25 metros. Agora, o diâmetro 3 ele é diferente, é 105 centímetros, né? Dividido por 100, 1,05 metros, tá? Então, aqui eu já fiz as conversões dos três diâmetros, que vai facilitar o cálculo da velocidade para o sistema internacional depois. Lembrando que, de qualquer forma, o cálculo para a área, vocês podem usar o centímetro, que para manutenção do KGF lá, a gente vai precisar da área em centímetros quadrados, né? Mas, por enquanto, né, façam a conversão também para metros. As duas serão importantes aqui. O que mais que eu posso fazer aqui? A pressão 1. Essa pressão 1 foi dada em KGF. Né? Eu costumo sempre deixar em Pascal, tá? Para aplicação depois da fórmula de Bernoulli, a gente ter a pressão em Pascal. E depois que eu encontrar a pressão, eu converto de novo para KGF por centímetro quadrado, tá? Então, para mim multiplicar aqui, para mim converter para Pascal, basta multiplicar por 98.100, tá? Como a conversão de centímetro quadrado para metro quadrado é de 10.000 e ainda temos aqui a aceleração de gravidade 9,81, transformação de Pascal, multiplica por 98.100, chega-se aí a 150.093 Pascal para o sistema internacional, a pressão de número 1, tá? Aí o que mais? Lá na equação de Bernoulli nós também temos o peso específico, né? O peso específico seria a massa específica vezes a gravidade, né? Aceleração da gravidade. Então, como nós conhecemos esses dois valores, substitui lá, 945 kg por metro cúbico vezes 9,81, né? Metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Tem-se aí o peso específico do óleo de 9.270,45 Newton por metro cúbico, tá? Então, essa aí é o peso específico deste fluido aí. A próxima etapa agora seria calcular as áreas, já que temos os diâmetros, né? A área do diâmetro é πd ao quadrado sobre 4, então a área 1 será do diâmetro 1, né? Substitua aqui o valor do diâmetro, temos aí a área 1 de aproximadamente 1,2272, né, metros quadrados, tá? Pode fazer o mesmo valor em centímetro quadrado também, que vocês vão ter aqui aproximadamente 12.271,8463 centímetros quadrados. E as duas informações serão úteis, tá? Para as duas unidades, para centímetro e para metro. Uma para cálculo de área e outra para cálculo das forças de pressões lá. Aí, eu também posso fazer a área 2, que é praticamente a mesma, né? São as mesmas porque tem o mesmo diâmetro. Apenas a área 3 irá mudar. Por quê? Porque daí nós temos o diâmetro de 1,05, que vai dar uma área de 0,865 metros quadrados, ou 8.659,014751 centímetros quadrados, tá? Etapa de número 4, calcular as vazões. Uma foi fornecida, tá? Que é a vazão de entrada aqui, 325 metros cúbicos por segundo. O que eu sei? Eu sei que se a vazão está vindo aqui, ela vai se dividir em uma para cá e uma para cá. E pelo princípio da equação da continuidade, né? A gente não vai perder nada. Então aqui a vazão de entrada vai ter que ser igual à soma das vazões de saídas, né? Então a vazão 1 vai ser igual a vazão 2 mais a vazão 3, tá? Então as duas saídas têm que ser igual à entrada, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos calcular primeiro a vazão com o diâmetro maior, que seria a vazão de número 2 aqui, ó. A vazão de número 2 possui diâmetro maior. Como que eu calculo? Ela vai ser a vazão de entrada vezes a área do diâmetro maior menos a área do diâmetro menor, né? Quando eu coloco aqui diâmetro maior e diâmetro menor, nós estamos colocando de saída, tá? A única coisa que nós vamos ter nessa equação de entrada é a vazão de entrada, tá? As áreas são áreas de saída, a área de diâmetro maior, né? A área do diâmetro menor, e aqui a área dividida pela área de diâmetro maior. Então vamos lá. Então isso significa que a vazão 2 vai ser igual a vazão 1, que é a vazão de entrada, né? A2 menos A1 dividido por A2. Isso tudo na raiz quadrada, né?
Substituindo os valores, né, eu tenho aqui a vazão de entrada, tenho a área que a gente calculou de entrada, né, a área 2, desculpe, temos a área 1 sobre a área 2, então a vazão ela será aproximadamente 1,7634 metros cúbicos por segundo. Então essa é a vazão 2, tá? Bom, ainda no cálculo das vazões, tá? Como eu acabei de encontrar a vazão 2, para mim saber a vazão 3, basta pegar a total e diminuir da vazão 2. Mas também, se você quiser, existe uma fórmula específica para encontrar a vazão que possui o diâmetro menor, tá? Ela vai ser a vazão de entrada, 1 menos, né, a área maior menos a área menor sobre a área maior na raiz quadrada. Então nós vamos acabar aplicando pela fórmula aqui, tá? Só para demonstrar que essa fórmula também é válida, mas você poderia pegar a vazão máxima e diminuir a vazão 2, que você teria a vazão 3, chega o caminho mais rápido, tá? Ambos os métodos estão certos. Substituindo os valores aqui, né? É praticamente a mesma configuração, só que agora você vai ter 1 diminuindo do valor dessa raiz aqui, tá? Que vai dar próximo de 1,48659 metro cúbico por segundo, né? Somando a vazão 2 e a vazão 3, tem que chegar na vazão 1. Isso é um método de prova real, né? Soma 2 com a 3, tem que chegar na vazão 1. Se não chegar, alguma coisa deu errado no meio do caminho lá nos cálculos, né? Mas esse aí é um método de tirar a prova real. Quinta etapa, calcular as velocidades. Ora, se nós temos a vazão e a área, né? Sabemos que a vazão é a área vezes a velocidade. Logo, para mim encontrar a velocidade, basta isolar a velocidade aqui, né? No caso, a velocidade 1 seria a vazão 1 sobre a área 1, né? Ambos os valores agora eu conheço, substituo, né, os valores de vazão e área. Temos aí a velocidade 1 de 2,6483 metros por segundo, tá? Então, posso fazer a mesma coisa com os demais, aqui agora a vazão 2 e a área 2, né? Então, temos aqui a vazão 2 e temos a área 2, encontramos a velocidade 2 de 1,4369 metros por segundo, e a velocidade 3 também, a gente encontra aqui, nós temos a vazão 3 e a área 3, chegamos aí a velocidade 3 de 1,7168, né? E faz todo sentido, porque se aqui o diâmetro está menor, né, a velocidade aqui tem que ser maior, né, a velocidade 3. Então, essas são as distribuições de velocidades aí nos dutos. Bom, tudo isso aqui nós fizemos, né, para que chegasse a etapa de encontrar as pressões, né? Por quê? Porque eu preciso das velocidades para encontrar as pressões, né? Então lá o cálculo de área, transformação de diâmetro, então tudo foi para depois encontrar as velocidades aqui. Veja, vamos comparar primeiro os pontos 1 e 2, né? Como eu não tenho a pressão 2, nós vamos começar aqui entre os pontos 1 e 2, já que o escoamento está vindo daqui para cá, vamos comparar 1 e 2. Para me calcular a pressão e isolar, eu tenho que calcular por Bernoulli, né? Então esta é a equação de Bernoulli para tubulações, né? Tubulações internas. Então tá aqui, ó, pressão 1 sobre peso específico 1, quer dizer, o peso específico do fluido, né? Não é específico por duto, é de todo o fluido, mais velocidade 1 sobre 2G, mais altura 1, igual pressão 2 sobre o peso específico, mais velocidade 2 ao quadrado sobre 2G, mais altura 2, mais a perda de carga de 1 para 2, já que nós estamos considerando aqui os dutos 1 e 2. Aí o que vai acontecer? As alturas aqui, elas são a mesma, né? Se eu pegar qualquer ponto de referência aqui, o ponto 1 é o ponto 0, né? Ponto 2 também está no ponto 0. Então eu posso cortar aqui as alturas, facilita um pouco a minha vida, né? O que eu vou fazer então? Se eu quero descobrir a pressão 2, eu vou isolar a pressão 2, tudo que não é pressão 2 aqui eu vou jogar para o outro lado, né? Então, os termos que estão somando, eu vou passar para o outro lado diminuindo, né? Esse termo aqui, o 2 ao quadrado sobre 2G, e a perda de carga de 1 para 2, eu vou passar para o outro lado diminuindo, e
o peso específico aqui do fluido que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando todos os termos. Então a configuração fica assim, ó, né? O que já estava do outro lado lá continua como estava, positivo aqui, ó, P1 sobre γ mais 1 ao quadrado sobre 2g. O que muda é esse aqui, porque ele estava do outro lado da igualdade, né? Então fica negativo, né, esses dois termos, e todos os termos multiplicados pelo peso específico que estava dividindo a pressão 2. Tá? Como eu conheço todos esses valores aqui, eu vou substituir os valores, tá? E o resultado desta conta aqui, ela é meio gigante, né, meio grande, mas fácil para vocês que são engenheiro raiz aí resolver. Chegamos aí a um valor de 152.292,2813 Pascal, né? O qual a unidade de Pascal ela não vai ser o suficiente para mim construir o restante dos cálculos lá depois. Então eu vou repassar, né, fazer o caminho inverso para kgf por centímetro quadrado. Então se antes eu multipliquei por 98.100, agora eu divido por 98.100 a pressão do sistema internacional e chegamos aí uma pressão 2 de 1,5524 kgf por centímetro quadrado. Então essa seria a pressão convertida para o sistema inglês, né? Ou sistema métrico. Bom, encontradas a pressão 2, vamos fazer a mesma coisa agora para a pressão 3, né? Interligando aqui o duto do ponto 1 para o ponto 3. Então fica com a mesma configuração aqui, né? De 1 para 3. Vamos isolar agora a pressão de número 3. Lembrando que eu só posso cortar agora a altura número 1, né? Que vai ser minha altura de referência, porque a altura número 3 existe sim um desnível, né? Agora eu não consigo cortar mais nada, né? Jogo todo o resto que estava do lado de cá, todos esses termos para o outro lado com sinal oposto, né? Estão aqui os três termos, né? E vou substituir os valores, né? Substituindo os valores, só lembrando o seguinte aqui, ó. Na altura número 3, você tem aqui menos E3, tá? Só que a altura 3 ela já está com desnível de 1,5, então é menos o menos 1,5. Então tomem cuidado quando forem descrever este termo aqui, tá? O restante aqui continua como estava, só substituindo os valores de velocidade aqui 3, né? E de a nova perda de carga aqui de 0,48. E chegamos lá então a uma nova pressão uma pressão 3 de 161.470,1553 Pascal. Divido por 98.100 e temos a pressão 3 de 1,6459 kgf por centímetro quadrado. A próxima etapa, né, agora que eu tenho as pressões, vamos encontrar as vazões em massa, né, as vazões mássicas. Então a vazão mássica é igual a vazão volumétrica vezes a densidade, né? Então a vazão mássica no duto 1 será a vazão 1 vezes a densidade do óleo, né? Que é 3,25 vezes 945, então temos aí uma vazão em massa 1 de 3.071,25 kg por segundo. Vamos fazer a mesma coisa no duto 2, né? Só substituindo aqui a vazão 2. Nós tínhamos aqui a vazão 2 que nós calculamos lá no início, então chegamos aí uma vazão em massa no ponto 2 de 1.666,418476 kg por segundo. Mesma coisa vamos fazer agora no ponto 3, né? Vazão em massa no ponto 3, com a vazão em 3. E chegamos aí ao valor de 1.404,831524 kg por segundo. Bom, tudo isso para só agora a gente começar as alternativas A, B, C, D, E e F, né? Então aqui a última etapa é a aplicação dos cálculos e agora sim que nós vamos começar com a alternativa A, que ele quer as forças nas paredes da bifurcação devido às velocidades, tá? Então tá aqui a bifurcação, tá? O que vai acontecer? A força devido à velocidade é a vazão em massa vezes a velocidade. Como nós temos três dutos, tá? Nós temos que fazer essas forças individuais. Então vamos lá. No duto 1, a força devida à velocidade vai ser igual a vazão em massa 1
vezes a velocidade 1. Tá? Ele só obtém essa flecha aqui porque ela vai ser um sentido vetorial. Né? No momento nós não nos preocupamos aqui em o que é positivo ou negativo, nós vamos nos preocupar com isso só no somatório das forças. Mas aqui a força individual, né, a gente considera tudo positivo. Então aqui vazão em massa 1 vezes a velocidade 1. Né? Como nós temos os dois valores aqui, né, eu deixei para facilitar aqui todos eles aqui bem próximos de cada adulto, logo você substitui os valores lá de vazão em massa e de velocidade, chega aí então a uma força de 8.133,708,863 newtons. Né? Por quê? Porque eu estou no sistema internacional aqui, né, quilograma por segundo, e aqui metro cúbico por segundo, né? Logo, metro por segundo a velocidade, logo a força se dá em newtons. Só que é o seguinte, tá? Como que a maioria dos livros e das literaturas você tem os valores de força em kgf, até porque para uso de cálculo de resistência dos materiais, se você vai estourar o duto ou não, né? Então, vamos converter aqui a força em kgf também, que agora basta dividir pela aceleração da gravidade, que é 9,81. Então, temos aí uma força devido à velocidade no duto 1, aqui no ponto 1, de 829,124 kgf. Tá? Mesma coisa para o ponto 2 agora, né? Lembrando que esta velocidade ela está nesse sentido aqui, ó, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui é importante para vocês lembrarem, tá? Não esqueçam disso. Aonde está o sentido da minha vazão, ou seja, na entrada, a força, tanto da pressão quanto da velocidade, ela sempre será uma força atuante. Né? Então, o sentido da força é o mesmo sentido do fluxo. Tá? Onde estiver as minhas saídas, em qualquer ponto que for, é saída, aqui é onde o fluido está saindo. As forças atuantes, indiferente se for velocidade ou for pressão, elas serão de reação. Então, elas seriam aqui, no caso, o sentido oposto. Tá? Então, para esse primeiro momento, essa primeira força ela está no sentido do fluxo, é aqui que é a entrada. Tá? Então, sempre na entrada, força de ação, na saída, reação. Então, sempre tenham isso em mente. Entrada, ação, saída, reação. Tá? Isso para quando existe o escoamento. Tá? Quando não existe o escoamento, não teremos força. Tá? Isso aqui são forças devido à velocidade e pressão, mas em escoamento. Se estivesse estrangulado aqui, nós não teremos nem velocidade nem pressão. Tá? E nem reação nenhuma. Né? Apenas o que fosse dado fornecido na entrada aqui de pressão. Então, beleza. Aqui nós então já configuramos a força devido à velocidade na entrada aqui, né? Vamos agora ao ponto 2, força devido à velocidade no ponto 2, então vai ser a vazão massa 2 vezes a velocidade 2. Substituo os valores. Temos aqui a força em Newton, né? Mais uma vez dividimos por 9,81, chegamos aí aproximadamente 244,094 kgf de força de reação. Lembrando que onde está na saída, elas são reações. Então, é isso aqui que vai acontecer. Ó. Tá? Então, entrada, ação, aqui, reação. Então, ela não tem o mesmo sentido do fluxo. Tá? Ela está com sentido oposto ao fluxo, porque o fluxo está vindo nesse sentido aqui. Tá? E a mesma coisa agora no ponto 3. Tá? Substituímos os valores aqui, pois nós conhecemos, chegamos aí a uma força de 2.411,838 newtons, que dividido por 9,81, chegamos a 245,855 kgf, que também é uma reação, porque é outra saída, né? Então, a força devido à velocidade 3 tem esse sentido aqui, ó, esse vetorzinho aqui. Então, agora vamos aplicar as forças devido às pressões, né? Então, a alternativa A nós já resolvemos. A B é as forças devido às pressões. Né? Para isso, eu vou precisar das pressões e das áreas. Por quê? Porque a equação de força devido às pressões é a pressão vezes a área. Né? Então, logo aqui, ó, a minha força devido à pressão na entrada será a pressão 1 vezes a área 1, tá?
Como aqui eu tenho KGF, eu já tinha convertido as pressões em KGF e as áreas também eu salvei em centímetro quadrado, eu posso aplicar os valores de KGF de pressão e de centímetro quadrado aqui, né? E chegamos aí então já direto, sem precisar converter, a uma pressão de 18.775,924 KGF. O que vocês poderiam fazer? Poderiam fazer aqui, deixar a pressão em Pascal e a área em metro quadrado, que daria uma pressão em Newton. Tá? Depois só dividiria por 9,81, chegaria na mesma pressão aqui. Beleza? Então os dois caminhos é válidos, né? Eu preferi deixar a área também em centímetro quadrado e a pressão converter em KGF antes, mas vocês poderiam deixar tudo no sistema internacional e converter só no final a resposta aqui, sem problema nenhum. O que está acontecendo com essa pressão? Ela é de entrada, tá? Ela é uma pressão de entrada. Então ela ficaria no mesmo ponto aqui, ó, no mesmo ponto, né? Até ficaria sobrepondo o mesmo vetor aqui, né? Mas se eu for colocar, né, e as literaturas também colocam aqui, um vetorzinho atrás, mas ele chega no mesmo ponto aqui, tá? Que é a força devido à pressão, ela está nesse sentido aqui de entrada, o mesmo sentido do fluxo. Vamos calcular agora a pressão, as forças devido à pressão no ponto 2. Então é a pressão 2 vezes a área 2. Também deixei aqui os valores em KGF e em centímetro, mas pode deixar em Pascal e dividir por 9,81 depois. Já deu aqui o valor direto em KGF de 19.051,044 KGF, né? Como esta daqui é uma força de reação, por quê? Porque ela está na saída, ó, né? Ela é a força lá na saída, então saída reação. Ela também estaria sobrepondo aqui, mas eu vou colocar atrás, né? As literaturas também colocam ela atrás aqui da outra força. E mesma coisa então com as forças devidas à pressão no ponto 3, né? Pressão 3, área 3. Substituo os valores que são conhecidos, né? Aí chegamos aqui uma pressão de 14.252,522 KGF, né? Que está nesse sentido aqui, né? Outra força de reação. Então esta seria a resolução da alternativa B. A próxima etapa então seria calcular o somatório das forças em X, tá? O que vai acontecer? Imaginamos um plano cartesiano aqui XY, né? Plano 2D, no qual temos aqui as forças de entrada, que estão nesse sentido aqui. A força de saída número 2 estão no sentido oposto, pois é reação. E mesma coisa aqui as forças de reações na saída 3, né? Conformando um ângulo de 45 graus, que é o ângulo da geometria aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer o somatório das forças em X, com sentido positivo para a direita, tá? Da esquerda para a direita. Então, analisando aqui a força devido à velocidade 1, né, na entrada, ela está vindo da direita para a esquerda. Então, ela é o sentido negativo, tá? Então, nós vamos colocar aqui menos, né, a força devido à velocidade 1, porque ela está vindo para a esquerda, tá? Mesma coisa com a força devido à pressão, ó. Ela também está vindo para a esquerda, então negativo. Lembrando que aqui nós estamos vendo o sentido, né, o sentido positivo para a direita. Agora, a força devido à velocidade 2 aqui, ela sim está apontando para a direita, então esta será positiva, né? A pressão número 2, a força devido à pressão número 2, também está indo para a direita, então positivo. Aqui, ó, a força devido à velocidade 3, ela está sim indo para a direita. Se nós fizermos uma projeção, né, a projeção ficaria para cá, para baixo, uma sombra, né, projeção. E esta projeção aqui embaixo, né, da força devido à velocidade 3, ela seria o cosseno do ângulo, tá? Então, vai ser mais cosseno de 45 vezes a força 3, mais porque ela está indo para a direita. E mesma coisa, então, nós vamos fazer com a força devido à pressão 3, mais cosseno de 45, né? Força de pressão 3. Para quem não sabe esse conceito de seno e cosseno, aqui eu vou deixar um videozinho no card onde eu desmembro esse macetezinho de seno e cosseno aqui para esse tipo de força aqui, tá? Mas é bem simples, aí vocês já estão calejados em tanto fazer essa aplicação aqui de composição. Não tenho mais nenhuma força, tá? Nenhuma força aqui, posso igualar a zero, tá?
Então, se tudo isso é igual ao somatório das forças em x, então o somatório das forças em x vai ser igual, vamos substituir os valores agora aqui, ó. O menos o FU1, que está aqui, né? Eu salvei os valores aqui, ó. Menos ainda também o FP1, né? Devido às pressões 1. Agora tudo positivo aqui, ó. Mais, né? A força devido à velocidade 2, mais a força devido à pressão 2, que está aqui. Agora vem as decomposições de cosseno aqui, ó. Mais o cosseno de 45 vezes a força devido à velocidade 3 e mais o cosseno de 45 vezes a força de pressão 3. Resolvendo isso aqui, o somatório das forças em x vai ser igual a 9.941,990727 kgf. Positivo, tá? Positivo. Aqui pode considerar o sinal. Aí aqui sim, você, como tem o sentido, né? Então aqui você vai poder considerar o sinal. Mas aqui deu positivo o resultado dessa conta gigante aí. Agora, somatório das forças em y, tá? Alternativa D, né? Então o que vai acontecer? Vamos fazer a mesma coisa, né? Só que agora com o sentido para cima positivo. Né? O que está acontecendo aqui? Ó? Tanto esses dados aqui da entrada quanto da saída número 2, ele não está acontecendo, ele está nulo, né? Ele está neutro em y, né? Eles não estão erguidos ou para baixo aqui. Então, o que vai acontecer? Esses aqui não posso considerar. Então, o somatório das forças em y, com sentido para cima positivo, vai começar daqui, ó, né? A força devido à velocidade será o seno de 45 vezes a força devido à velocidade, porque a projeção estará para cá, ó, né? Então, olha só. Que ironia, né? Nós temos aqui positivo porque está indo para cima e mais a outra aqui devido à pressão, positivo que está indo para cima e igual a zero. Não tem mais forças no sentido y, né? É apenas essas duas aí. Aí o que vai acontecer? Se igual a zero também é igual ao somatório das forças em y, então o somatório das forças em y será igual ao seno de 45 vezes a força devido à velocidade 3 aqui, que é 245,855 e tal, mais, né, o seno de 45 vezes 14.252, né, que é a força devido à pressão número 3. Então, esse somatório aí das forças em y nos dá 10.251,9011 kgf. Próxima etapa, alternativa E, a força resultante exercida nas paredes. Né? Como nós temos agora o somatório das forças em x e o somatório das forças em y, a força resultante, né, será o somatório, na verdade, a raiz quadrada da soma das duas resultantes ao quadrado. Logo, né, nós temos aí as duas forças resultantes que estão lá, ó, o 9.941,99 ao quadrado, mais 10.251,911 ao quadrado, e a força resultante, então, será 14.280,9193 kgf, tá? Lembrando que aqui eu só estou calculando a resultante, né? Ela vai estar em algum ponto aqui, ó. Essa resultante ela vai estar em algum ponto. Para mim saber aonde que ela vai estar, eu vou precisar calcular o ângulo da resultante para fazer a demonstração onde certinho que ela se encontra aqui. Então chegamos à última etapa, né, que seria encontrar o ângulo que esta força resultante está em relação ao eixo x, y, né? Então, para aplicação do cálculo, a tangente do ângulo será igual ao somatório das forças em y dividido pelo somatório das forças em x. Então, o próprio ângulo será o arco tangente, né? Somatório das forças em y dividido pelo somatório das forças em x. Como eu conheço os valores, né, vou dividir aqui somatório das forças em y pelo somatório das forças em x, tirar a arco tangente disso, e chegamos aí a um ângulo de 45,879 graus, né, aproximadamente. Então, o que está acontecendo? Eu tenho aqui este ângulo aqui, ó, né, é sempre em relação ao eixo x. Né? Então, ele sobe, se ele estiver positivo, ele sempre vai estar nesse sentido para cá. Se o ângulo der negativo, significa que ele veio para baixo aqui, ó, né? Se fosse 45 graus negativo, ele estaria nesse sentido aqui, né? Aqui seria exatamente o ponto de 90 graus, né? 90 graus negativo ele apontaria para baixo. Então, essa é
a relação do ângulo, né, a força resultante, ela está neste duto aqui em bifurcação para cá, ó, né? Então, o que é o perigo, né? Deu uma pressão uma vazão muito grande, né? Uma vazão exorbitante lá, vai vir um golpe de ariete, né? Digamos, é esse ponto aqui que poderia ocorrer uma falha, né? Porque é essa força resultante que acabaria dando uma propriedade de trinca no material, coisa assim, né? Então, tomar cuidado com este ponto aqui, né? Seria bom um reforço ou algo do gênero. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Aqui está a nossa força resultante de 14.280,9193 kgf. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, deixe um like aí. Dúvidas e sugestões de vídeos futuros podem deixar aqui nos comentários. Vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Quem ainda não é inscrito, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, pois receberão notificações de vídeo. Esse não é o único vídeo de engenharia, tem várias disciplinas de engenharia que eu estou lançando vídeos aí, quase que semanalmente. Seria isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.